Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. O mundo espiritual não é um recreio. O mundo espiritual não funciona à base de emoções descontroladas, sorte ou coincidência. O mundo espiritual é um tribunal, é um sistema legal, regido por leis absolutas. E assim como em qualquer tribunal aqui na Terra, a coisa mais perigosa que você pode fazer é abrir a boca sem entender as implicações legais do que você está dizendo. Durante muito tempo, eu servi a um outro senhor. Eu caminhei por lugares de trevas, envolvido profundamente com o ocultismo, aprendendo como manipular leis espirituais para causar destruição, atraso e confusão na vida das pessoas. E uma coisa que nós sabíamos, uma coisa que todo feiticeiro, bruxo e agente das trevas sabe há séculos, é que as palavras não são apenas sons que o vento leva. Palavras são recipientes. Palavras são chaves. Palavras são contratos. A grande maioria dos cristãos acredita ingenuamente que apenas a intenção do coração basta. Você pensa, Deus conhece o meu coração, então não importa muito como eu falo, Ele vai entender. Esse é um erro fatal. No reino de Deus e também no reino das trevas, a intenção sem o alinhamento verbal correto não gera autoridade, gera confusão. Eu vou revelar algo para você hoje que pode chocar a sua religiosidade, mas vai libertar o seu espírito. Existem 4 palavras específicas, palavras que você provavelmente usa todos os dias, palavras que você talvez tenha usado na sua oração hoje de manhã, que estão neste exato momento sabotando a sua vitória. Essas palavras funcionam como portas abertas. Elas são autorizações legais para que o inimigo atrase, negue e desmantele as bênçãos pelas quais você está chorando para receber. Hoje, nós vamos expor essas armadilhas. Você vai entender por que o inimigo não tenta impedir você de orar, mas tenta desesperadamente fazer você orar errado. Nós vamos desmantelar o vocabulário da derrota e substituí-lo pela linguagem da autoridade. Ao final deste vídeo, você não vai apenas orar, você vai legislar. Você vai falar com um peso e uma autoridade que fará o inferno recuar. Mas antes de mergulharmos fundo nessa revelação, eu preciso saber se você está pronto para deixar a meninice espiritual de lado. Neste canal, nós não damos leite, nós damos alimento sólido. Vamos nos aprofundar no que realmente acontece nos bastidores da guerra espiritual. O que você vai aprender hoje vai mudar a forma como o céu responde à sua voz. Se você está cansado de orações que parecem bater no teto e voltar, se você quer assumir o controle espiritual da sua casa e da sua vida, eu quero que você deixe o seu like agora. Isso não é vaidade, isso é guerra. O seu like ajuda essa mensagem a romper as barreiras do algoritmo e chegar a alguém que está agora mesmo perdendo uma batalha espiritual por falta de conhecimento. E eu quero ouvir você. Use os comentários aqui embaixo e me diga: de onde você está acompanhando esta mensagem? Qual é a sua cidade, o seu estado, o seu país? É sempre uma alegria profunda ver o exército de Deus se levantando em cada canto da terra. Nós somos uma família global, unidos pelo mesmo Espírito, e você é muito bem-vindo aqui. Se você está pronto para descobrir a verdade e alinhar a sua boca com a vitória, escreva nos comentários agora: eu quero discernimento. Declare isso: eu quero discernimento. Vamos começar. Parte 1. A estratégia do inimigo. Sabotagem versus silêncio. Para que você entenda o perigo dessas 4 palavras, precisamos estabelecer um fundamento. Se você não entender o porquê, o como não fará sentido. Aqui está o segredo que o lado das trevas não quer que você saiba. O inimigo não tem medo do seu volume. Ele não tem medo das suas lágrimas. Ele não tem medo do tempo que você passa de joelhos. O que aterroriza o inferno é o seu alinhamento. Quando eu estava do outro lado operando em feitiçaria, nós nunca tentávamos calar um cristão que tinha autoridade. Na verdade, uma oração ignorante era mais útil para nós do que o silêncio. Por quê? Porque quando um crente ora com dúvida, com medo, ou se autoacusando, ele está, na verdade, liberando energia negativa na atmosfera. Ele está lançando maldições sobre si mesmo, embrulhadas no formato de uma oração. A estratégia de Satanás não é o silêncio, é a sabotagem. Pense na sua oração como um documento legal, uma petição que você está apresentando diante do juiz do universo. Se esse documento estiver cheio de contradições,
cláusulas de anulação e brechas legais, o juiz, que é justo e fiel, não pode deferir o pedido, não porque ele não te ama, mas porque ele opera segundo as suas próprias leis. O Salmo 89:34 diz: Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus respeita a palavra. O universo inteiro foi criado pela palavra. Haja luz. Ele não pensou, ele falou. Portanto, quando você, criado à imagem e semelhança dele, fala, você está acionando as engrenagens do mundo espiritual. Quando você usa as palavras erradas, você está entregando uma arma na mão do seu adversário. Você está dizendo, Senhor, me proteja, mas eu dou ao inimigo o direito legal de me atacar porque eu não tenho certeza se estou seguro. Parece duro ouvir isso, mas a guerra espiritual é precisa. É uma batalha entre a verdade e a mentira. Agora, vamos identificar a primeira palavra. Essa é a mais comum, a mais sutil e a que mais enfraquece a fé. Parte 2. A primeira palavra proibida, se. A primeira palavra que você deve eliminar das suas orações de petição e autoridade é a palavra se. Senhor, por favor, me cura se o Senhor puder. Pai, abre essa porta de emprego se for possível. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando teologicamente agora. Vocês estão lembrando de Jesus no jardim do Getsêmani, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas preste atenção, há uma diferença massiva entre a oração de submissão ao propósito de sacrifício e a oração de fé para receber uma promessa. Jesus sabia que o Pai podia salvá-lo. Ele estava se submetendo ao plano da salvação. Mas quando você está orando por coisas que Deus já prometeu, cura, provisão, proteção, paz, libertação, usar a palavra se não é humildade, é um insulto à integridade de Deus. No ocultismo, um ritual exige foco absoluto e certeza. Se um bruxo lança um encantamento e diz, se isso funcionar, a energia se dissipa. O ritual perde a firmeza. Eles sabem que a autoridade exige convicção. E nós, filhos da luz, muitas vezes temos menos convicção do que os filhos das trevas. Quando você diz se, você está introduzindo a linguagem da hesitação espiritual. Você cria uma cláusula de incerteza. A Bíblia é clara em Tiago 1:6-7. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você captou isso? Não pense tal homem que receberá alguma coisa. O se usado como dúvida transforma a oração em uma tentativa, não em um posicionamento. Quando você diz, se o Senhor puder fazer isso, você está questionando a onipotência dele. Quando você diz, se o Senhor quiser me abençoar, você está questionando a bondade dele. A palavra se cria uma brecha na sua armadura. Ela comunica aos demônios que estão ouvindo a sua oração. Essa pessoa não tem certeza. Ela não conhece os seus direitos. Ela não conhece a constituição do reino. E onde existe incerteza, a entidade de oposição ganha espaço legal para trazer atraso e desgaste. Pare de orar com se. Comece a orar com porquê. Senhor, porque a tua palavra promete cura, eu recebo. Senhor, porque tu és o meu pastor, nada me faltará. Você sente a diferença? Um é um mendigo esperando uma sobra. O outro é um filho tomando posse da herança. Elimine o se da dúvida. Parte 3. A segunda palavra proibida. Talvez. A segunda palavra é prima da primeira, mas ela ataca uma parte diferente do seu espírito. A palavra é talvez. Talvez Deus vá me ouvir hoje. Talvez essa seja a hora da minha libertação. Talvez eu consiga vencer esse vício. Talvez é a linguagem do desconhecimento espiritual. O talvez revela uma fé que não ancorou na rocha, mas está flutuando na areia movediça dos sentimentos. Quando eu estudava as táticas do inimigo, nós procurávamos cristãos que viviam no talvez. Eles eram os alvos mais fáceis. Por quê? Porque eles não tinham base. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é talvez. Fé é certamente. O talvez revela que você está baseando a sua oração nas suas circunstâncias atuais ou na sua emoção do momento, e não na natureza eterna e imutável de Deus.
Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não existe talvez em Deus. Ele é o sim e o amém. O inimigo ama o talvez, porque essa palavra dissolve a oração antes mesmo que ela chegue ao trono. Ela transforma uma espada de aço em uma espada de borracha. Você não pode lutar uma guerra espiritual com um talvez. Imagine um soldado no campo de batalha. O comandante grita: atire! E o soldado responde: talvez eu atire, talvez a arma funcione. Esse soldado será uma baixa na guerra. Ele será derrotado. Você precisa substituir o talvez pelo certamente. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso não é arrogância. Isso é confiança no caráter de quem prometeu. Feiticeiros nunca trabalham com talvez. Eles trabalham com convicção nas trevas. Quanto mais nós, que servimos ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, devemos falar com absoluta convicção. Parte 4. A terceira palavra proibida. Indigno. Agora, estamos entrando em águas profundas. Essa terceira palavra é a armadilha mais perigosa de todas, porque ela se disfarça de piedade, se disfarça de santidade. A palavra é indigno. Senhor, eu sou tão indigno do teu amor. Eu sou apenas um pecador sujo. Sou indigno de te pedir isso. Escute-me com muita atenção. Eu sei que a religião te ensinou que falar isso é ser humilde, mas, sob a ótica da guerra espiritual, isso é chamado de autoanulação ritual. Essa é a voz do acusador, ecoando através da sua própria boca. Apocalipse 12:10 chama Satanás de o acusador dos nossos irmãos. O trabalho dele é dizer que você não é bom o suficiente, que você não merece. Quando você concorda com ele na sua oração, você está fazendo uma aliança com o diabo contra si mesmo. Sim, fora de Cristo, nós éramos indignos. Nós estávamos perdidos. Mas preste atenção. No momento em que você aceitou o sangue de Jesus, o seu status legal mudou. Você foi comprado por alto preço. Você foi justificado. Ficar diante de Deus e dizer eu sou indigno é olhar para a cruz de Jesus e dizer: o teu sacrifício não foi suficiente. O teu sangue não foi forte o bastante para me limpar e me tornar digno. Você percebe o tamanho da ofensa espiritual que isso representa? Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hebreus 10:19 diz que temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quando você se chama de indigno, você está despindo a sua armadura espiritual. Você está dizendo aos demônios: eu não mereço ser protegido, eu não mereço ser abençoado. E o inimigo dirá: você tem razão, você não merece, e ele roubará o que é seu por direito de herança. Pare de concordar com o acusador. A verdadeira humildade é concordar com o que Deus diz sobre você. E Deus diz que você é a justiça de Deus em Cristo. Deus diz que você é geração eleita, sacerdócio real. Pare de orar a partir de um lugar de vergonha. Comece a orar a partir de um lugar de identidade. Senhor, eu venho a Ti, não no meu próprio mérito, mas coberto pelo sangue de Jesus, aceito no amado. Essa é uma oração que limpa a atmosfera e faz o inferno tremer. Parte 5. A quarta palavra proibida. Só, apenas. Esta quarta palavra é algo de que poucos falam, mas ela cria um teto de bronze sobre o seu crescimento espiritual. É a palavra só ou apenas. Senhor, eu só queria pedir uma ajudinha. Deus, é só um pedido simples. Eu apenas quero sobreviver a este dia. Esta é a palavra da minimização. Ela cria um espírito de miséria em torno das suas orações. No mundo espiritual, a linguagem determina a prioridade. Quando você diz eu só queria, você está comunicando: isso não é importante, isso é pequeno. O Senhor não precisa se incomodar muito com isso, é só uma coisinha. E aqui está a dura verdade. O que você trata como pequeno, o céu não prioriza. Anjos respondem à palavra de Deus e à urgência da fé. Eles não respondem à minimização. Jesus nunca disse: Pai, só cura este leproso se não for muito incômodo. Não, ele falava com clareza, peso e intenção. Ele ordenava, ele declarava. O uso do só revela uma falsa modéstia. Vem de um medo de pedir demais. Mas você serve a um Deus que é dono do ouro e da prata.
Você serve a um Deus que cria galáxias com o sopro de sua boca. Por que você está se aproximando dele como se ele estivesse falido? Por que você age como se a bondade de Deus fosse um recurso escasso que vai acabar? O só encolhe a sua visão, encolhe a sua expectativa. E conforme a tua fé, assim seja feito. Se você tem fé só para uma ajudinha, é exatamente isso que você terá. Migalhas quando o Pai preparou um banquete para você na presença dos seus inimigos. Remova o só e o apenas do seu vocabulário de oração. Não minimize a sua dor e não minimize o poder do seu Deus. Em vez de eu só quero ajuda, diga: Pai, eu necessito da tua intervenção divina. Em vez de é só um pedido simples, diga: Senhor, isso é importante para o meu propósito e eu coloco isso no teu altar com prioridade. Dê peso às suas orações. Dê dignidade ao seu clamor. Parte 6. O padrão oculto e a mudança de chave. Você consegue enxergar o padrão oculto por trás dessas 4 palavras? Olhe para elas juntas. Se, talvez, indigno, só. O que todas elas têm em comum? Todas elas diminuem. Todas elas relativizam. Todas elas enfraquecem. Todas elas retiram o seu posicionamento de filho e herdeiro. Elas não negam a existência de Deus. Elas enfraquecem quem ora. E isso explica por que muitos vivem ciclos de oração sem resposta. Anos a fio, andando em círculos no deserto. O inimigo quer que você seja um cristão fraco, inseguro, que se autoacusa e que minimiza tudo. Porque um cristão assim é inofensivo para o reino das trevas. Um cristão assim pode ser manipulado, oprimido e ignorado. Mas hoje, isso acaba. Hoje, nós quebramos o ciclo da oração ineficaz. Você precisa entender que oração não é um pedido de socorro desesperado enviado para o vácuo. Oração é um ato legislativo. É você, um cidadão dos céus, exercendo os seus direitos legais na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso não é um pedido, é um comando, é uma imposição da ordem de Deus sobre o caos terreno. Então, como restauramos isso na prática? Trocando o vocabulário. Troque a dúvida por decreto bíblico. Não diga, se o Senhor puder. Encontre a promessa e diga, está escrito. Troque o talvez pelo amém. Ancore sua alma na certeza de quem Deus é. Troque a culpa pela identidade. Lembre ao mundo espiritual que você foi lavado e justificado. Troque o só pela ousadia. Aproxime-se do trono da graça com confiança. Quando você muda suas palavras, você muda o seu mundo. A atmosfera ao seu redor muda. As entidades que antes brincavam com a sua mente vão recuar, porque perceberão: este aqui sabe quem é. Este aqui conhece as leis. Parte 7. Oração final de restauração e poder. Eu quero que você respire fundo agora. Nós cobrimos muito terreno hoje. Você pode estar sentindo um misto de confronto e alívio. Isso é bom. Isso é o Espírito Santo realinhando as fundações da sua fé. Nós vamos orar agora, mas nós não vamos fazer uma oração fraca. Nós vamos selar esse ensinamento com uma oração de autoridade, de guerra e de restauração. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Se puder falar em voz alta, fale. Se não, concorde no seu espírito com um amém que venha das entranhas. Vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça hoje. Nós viemos não com hesitação, mas com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Senhor, nós pedimos perdão pelas vezes que permitimos que o inimigo torcesse a nossa linguagem. Perdoa-nos pelos sis, pelos talvez e pelas palavras de dúvida que diluíram a nossa fé. Nós nos arrependemos por concordar com o acusador e nos chamarmos de indignos, rejeitando a suficiência do teu sacrifício. Neste momento, pela autoridade da palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro, eu quebro todo o ciclo de oração fraca na vida de cada pessoa que ouve a minha voz. Eu cancelo toda palavra de autossabotagem que eles já pronunciaram. Nós apagamos essas palavras dos registros espirituais agora. Eu declaro que, a partir deste momento, a boca deste teu filho e desta tua filha será como uma espada afiada do Espírito. Quando eles falarem, que o céu se mova. Quando eles orarem, que o inferno trema. Eu libero sobre eles agora um espírito de sabedoria e revelação.
Que eles se vejam como tu os vês, poderosos, escolhidos, amados e perigosos para o reino das trevas. Nós amarramos todo espírito de confusão, todo espírito de miséria e toda mentira que tenta sussurrar fracasso. Nós silenciamos a voz do inimigo agora. Pai, libera um novo batismo de fogo sobre a língua do teu povo, que as orações deles tenham peso de glória, que os decretos deles sejam estabelecidos na terra. Nós te agradecemos porque a vitória não é um talvez. A vitória é uma promessa garantida. Nós recebemos isso agora. Em nome de Jesus, amém e amém. Sinta essa paz. Sinta esse peso saindo dos seus ombros. Isso é o sentimento do alinhamento. São as correntes mentais caindo por terra. Agora, eu quero que você faça algo muito importante para selar isso. Há poder na sua declaração pública. Você precisa impor a sua voz no mundo espiritual. Vá aos comentários agora mesmo e digite esta frase de vitória. Faça disso o seu decreto pessoal para esta nova temporada. A minha boca tem poder e eu profetizo vitória. Escreva isso com fé. A minha boca tem poder e eu profetizo vitória. Quando você escreve isso, você está fincando uma estaca no chão. Você está dizendo à nossa comunidade e dizendo ao mundo espiritual que você está sob nova direção, que a dúvida não mora mais aí. Aproveite e leia os comentários dos outros irmãos. Curta. Responda com um amém. Se você ver alguém que está passando por uma luta, deixe uma palavra de ânimo. Seja luz. Nós somos um corpo, e quando um se levanta, ajuda o outro a ficar de pé. E escute, se esta mensagem fez o seu espírito vibrar, se você sentiu que chaves foram viradas na sua mente hoje, certifique-se de que você está inscrito no canal e com o sino ativado. Nós vamos entrar muito mais fundo nessas leis espirituais nos próximos vídeos, e eu não quero que você vá para a batalha desarmado. Compartilhe este vídeo agora no grupo da família, no grupo da igreja. Envie para aquele amigo que precisa parar de andar em círculos. Seja um agente de libertação na vida de alguém hoje. Você não é vítima. Você é vitorioso. Mantenha suas palavras retas. Mantenha seus olhos em Jesus e permaneça firme. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe poderosamente.